Vamos lá. Meilá da Vav Amud Beit, lá embaixo no finalzinho, quarta linha de baixo para cima, Itmar. Rabi Yochanan vai falar o seguinte. Rabi Yochanan explica do que falou Rabi Akiva, do primeiro caso da Mishnah, da carne do Kodesh HaKodashim, do Kodesh HaKodashim, dos Korbanot são Kodesh HaKodashim, que saiu da Azará. De acordo com ele é o seguinte. Itmar Amar Rabi Yochanan, que Amar Rabi Akiva, quando Rabi Akiva falou que Zrikat Moilá Moelet Layotze, que quando você joga o sangue no Mizbeach, ela faz com que a carne que saiu da Azará, do Kodesh HaKodashim, que não poderia sair, que ficou passulo porque saiu da Azará, jogou o sangue no Mizbeach, agora essa carne ela é passiva de Meilá, é só quando Sheatzai Miktsató, quando saiu parte da carne, mas parte ficou lá dentro. Avaliou Tsekololo Amar Rabi Akiva, mas saiu toda a carne e não falou Rabi Akiva. Por quê? De acordo com Rabi Yochanan, Rabi Akiva fala aqui um migo. Qual migo? Uma vez que esse sangue que você jogou no Mizbeach, ele serve para permitir que se coma essa carne que ficou do lado de dentro da Azará, ele serve também para permitir, ou seja, para começar a valer a Meilá para a carne que saiu. Porque o sangue ele vale para o Korban como um todo. Para a carne que ficou lá dentro, que está ok, que não está passulo, para os Kohanim comerem. Para a carne que ficou lá fora, tem Meilá a partir de agora. A valha de Sekoló vai sair toda, não tem esse migo. Amar Ravas Rabi Yochanan, falou Ravas Rabi Yochanan, por que você está querendo engessar o caso que falou Rabi Akiva que saiu? Só se saiu parte ficou lá dentro? Porque mesmo se saiu tudo, não precisa do migo, desse mitor que você falou, já que libera para a parte que ficou para comer, aí ele tem meio lá na parte que você não precisa disso. Por quê? Falei Miduni, Haverai Shabagolá, já aprendi dos nossos amigos que o que Mechashvim ala avut ala saruf, que você pode ter um pensamento de pigul, de comer fora do tempo ou fora do lugar adequado, até na parte que foi perdida ou queimada do Korban, e isso vai também anular a parte que não foi queimada ou foi perdida do Korban. Ou seja, uma vez que você pode ter um pensamento de pigul em uma parte, vai anular a outra também, mesmo que essa parte não existe mais, porque já foi queimada, ou existe só o resto dessa parte, e você também vai sobre a outra. Para que você fala que eu tenho que ter uma parte boa dentro da Azará? Qualquer uma. Nem precisa desse midor, não precisa dessa parte de Korban lá dentro. O Maravassi, quem falou que Maravassi, fala assim: Rabai Midei, Ravassi Ravassi, pergunta para Rabi Yochanan que já Linshpachim, Lemachar Mal. Qual o din se você pensou em jogar a água que caiu? Jogar no Mizbeach amanhã, desculpa, o sangue que já caiu, você pensou em jogar no Mizbeach amanhã, que é fora do tempo, a maneira bezerek Parshanita lá no Alá. Parshanita lá no Alá, você já falou sobre pra gente do din de Alá. Alá é um nervo muito duro, que ninguém come, que se a pessoa pensou em comer essa parte do Korban fora do tempo, fora do lugar adequado, não faz pigulo o Korban. Por quê? Porque essa parte ninguém come. Se uma parte que ninguém come, você pensou em comer ela fora do tempo, fora do lugar adequado, você não faz o Korban pigulo. Ou seja, então, se você, no que não existe, no que não se faz, não existe o din de comer isso, você não faz todo outro pigulo. A mesma coisa com as outras coisas que não faz pigulo da outra. O que está queimado não pode fazer pigulo da outra parte. Alma real que vendrei bem machasha mehane bem machshavá lo mehane bem machshavá anis pachim que na me que mandei budazli machshavá lo mehane bem, mesma coisa que caiu, com sangue caiu, ela decadando, ela vou deverar ser o cachá. Como é que você fala então sobre o que foi queimado, que também não existe, como é que pode fazer o pígulo do outro? Fala Marava ema ala omed leibud lo medesaref, não o que está queimado ou o que está perdido, o que está prestes a ser queimado. Marav Papa, lo amar Rabi Akiva zrika moelet leotze sheatzah basar. Rabi Akiva, quando fala que jogar o sangue, ela faz o que saiu do Azará poder ficar meio lá.
é só no caso que saiu a carne. Aval. Mas se foi o dam, se foi o sangue que saiu e trouxeram ele de volta para jogar no Mizbeach, se jogar esse sangue não vale para a carne que saiu. Jogar o sangue que ficou passul não é suficiente para liberar a carne a ponto de você agora pode fazer milá. Tá, na minha arte também falar para deixar cada besticar. Veatzada mala picha casa da caloça no clube. Fez a escrita do corban sem pensar nada. Saiu o sangue, voltou o sangue, já era. Esse sangue não vale nada porque eu tinha de Malimbó. No Kotico, assim continua tendo milá. No Kodashim Karim, no Kodashim Karim não tem milá. Marabi Akiva, Hazé, Lemadome. Para que isso parece? Aquele que separa o Hatat que perdeu, separa outro e depois acha o primeiro. Os dois estão ali. Do mesmo jeito que o sangue de um libera um de Meilá, libera o outro também de Meilá. A Marabelazar, que a Marabé, quando o Garabé falou isso, quando foi de uma vez. A Marabezé Achazela, a Marabé Kiva. Quando fez a escrita de uma vez, mas quando fez uma escrita um depois de outra, quando eu quis dizer isso, que o primeiro vai liberar o segundo, quando fez a escrita ainda, tá a Marabé chamando de falou também Rabi Shimon, que Shealach Tilchfar Pani, quando eu fui para a aldeia chamada Pani, Matzani, Zaken Echad Beamali, eu achei um Zaken que falou para mim, era que vai zricar Moelet Leotze, será que o Rabi Kiva fala que a zricar é o suficiente para aquele que saiu para tirar do Meilá, Martiló, sim. O chamado deveria de Varim Lefnei Haverach, quando eu falei isso na frente dos meus amigos de Galil, Amruli, Alô Passul, mas ele é Passul, como é que ele vai ser bom para Passul? Jogar o sangue de uma coisa que é Passul, que é Atzad deveria ser de Varim Lefnei, que quando eu falei isso na frente, Rabi Akiva Mali, Pni, meu filho ia estar o Merken. O que você está falando? Você está falando que jogar o sangue é o suficiente para a carne que ficou passul quando sai? Você pode ter melhor nos dois katat, nesse caso que você separou um, perdeu, separou o outro, achou, os dois estão aqui, os dois você tem meio lá. Shkatan fez a escrita, fez a escrita e está com o sangue deles ainda tem meio lá. נזרק אדם של אחד מהם, אתה בודק שדמה פותרת בסתרה מדמילה, אף יפתור בשר חברתם דמילה, do jeito que o sangue libera um דמילה vai liberar outro também דמילה, jogou o sangue de um só, já libera outro, a carne do outro דמילה também. E מצלי בסתרה חברתם דמילה, אבל בשביל פסול, דינו שיציל את בשרה. Se liberou a carne do outro corban de meilá, mesmo que ele é passul, muito mais que vai liberar também a carne dele mesmo. Começa a Breta para Rabi Akiva, que o dam do hatat de um libera a carne do outro quando o sangue dos dois estão no copo, quando eles foram fazer a de uma vez só, como de acordo com Rabi Lazar. Só nesse caso que foi feita a escrita de uma vez só, que Rabi Akiva fala que um libera o outro, libera a carne do outro também de meilá. Amares Lakish Mishum Navoshaya Tshuva, Gnuva, Reshivora, Bekiba, Leototalmi. Ele deu uma resposta encoberta. Vatahatin, Bezerrazelo. A gente falou que é só quando é escutar de uma vez, não quando é uma depois do outro. Lechivai de Passulo, Malim Vatahat, Malim Bezerrazé. É Passulo. Uma vez que esse Hatat que não foi jogado o sangue é Passul, na hora que jogou o sangue do outro. Por que foi separado os dois pela mesma coisa? Qual a diferença depois do outro, um junto com o outro? A maravilha que ele quis, veatá e atá o merken. Você não fala assim? Que tem diferença entre jogou o sangue dos Hataot de uma vez ou uma depois do outro? Ela fez de matar a Hariot. Você separou dois Korban Hashem para um ser o reserva do outro. E você queimou os órgãos de uns antes de jogar o sangue
e depois jogou o sangue do outro, e a Tamodê Sheimalu Yerdu. Você não concorda que se subir agora os órgãos que você subiu no Mizbeach, que você jogou o sangue do outro, agora você tem que descer e não pode se queimar lá? Vê se a cara da cada gufa, você vai falar que é uma coisa só. A mãe Malu Yerdu, por que você fala para descer? Ah, Marula, Emorei Koshek da Shimi, da Shelim Prefnez Rikata Dam Lo Yerdu. Na Salachmom, na Shalom Mizbeach. Mas não falou Ula, Kodashim, Kalim, que subiram os órgãos para o Mizbeach antes de jogar o sangue não desce, porque agora ficou como se fosse pão do Mizbeach, ou seja, deixa queimar. Se for assim, os dois acharam que está lá, que é considerado uma coisa só. Você subiu um deles, os órgãos de um deles antes de jogar o sangue. E depois jogou o sangue do outro, acharam. O dino desses órgãos que subiu. Não tem que descer então. E mesmo assim você concorda que tem que descer. Então você não pode falar que é uma coisa só. Os dois corbanotes foram separados juntos, os ofeitos que estão juntos. Ishtik não respondeu mais nada. Rabi Yochanan para Rabi Yochanan. Katzattinun leragloi de Anuka. Quebrei as pernas desse moço, ou seja, do Rish Lakish, ou seja, eu consegui contradizer o que ele falou, que Rabi Akiva falou que os dois Hataot é uma coisa só, e não tem diferença se ele foi feito o Shkita de uma vez, ou se foi feito o Shkita um depois do outro, e ele provou o que ele queria falar, que é só no caso que foi feito o Shkita de uma vez. Assim falou Rabi Yochanan, explicou Rabi Akiva. Fala a Mishnah. Maaseh damim bekodshei kodashim leakel ou leachmir, uvekodashim kalim kulo leachmir. Jogar o sangue, no caso do kodshei kodashim, lembrando, são os korbanot, a maioria deles, que são os kohanim que comem a carne, e kodashei kalim Kodashim Kodashim não pode sair da Zarai, etc. Kodashim Kalim são mais brandos. Fala, Mishnah, o seguinte: jogar o sangue de Kodashim Kodashim, dos korbanot mais, vamos dizer assim, mais rígidos. Quando você joga o sangue, você tem um lado que é para Kula, um lado que é para Humra. E dos Kodashim Kalim, só para Humra. Jogou o sangue, só tem Humra. Ketzad, como assim? Vai explicar. Kodshei Kodashim lifnei zrikat damim moalim bemureim v'asai. Kodshei Kodashim, antes de você jogar o sangue, é tudo considerado do Mizbeach, de Hashem. Se é tudo de Hashem, teve proveito, tem Meilá. Ok. Jogou o sangue, leachar zrikat damim moalim bemureim. Jogou o sangue, você tem os órgãos que você queima, continua sendo do Mizbeach de Hashem, e a carne que vai para o Kohen comer. Os órgãos que você ainda queima, que é do Mizbeach, que é de Hashem, continua com o din de Meilá. Tudo que você tem proveito, que é do Mizbeach, que é de Hashem, tem problema de Meilá. A carne que agora liberou para comer, vem uma liberação, não tem mais Meilá na carne, porque não é mais Kodshei Hashem. Ve'alzeh, chayav mishum pigulo notar vetameh. E tanto sobre os órgãos quanto sobre a carne, depois que jogou o sangue, ele é chayav de pigul, notar e tameh. Ok. Maaseh damim bekodshei kodashim leakel ou leachmir. Ou seja, jogar o sangue no kodshei kodashim, você tem uma kula, que a carne, parte que os kohanim comem, não tem mais meilá. Mas você tem uma humra, que agora você tem problema de caret sobre essa carne, se tiver pigul, notar e tameh. Vamos lá. O Kodashim Kalim Kulan Leachmir. Kodashim Kalim, todos é para Leachmir. Como assim? Ketzad. Kodashim Kalim Lifnei Zrikat Damim. Kodashim Kalim, antes de jogar o sangue. En Moalin Lo Bemurin Velo Bebassar. Não tem meilá nem nos órgãos nem na carne. Por quê? Porque não são considerados Kodshei Hashem. Jogou o sangue, Moalin Bemurin. Tem problema de meilá nos órgãos, porque agora você tem que queimar os órgãos. Vem no alimebassar, mas não na carne. Por quê? Porque não é para o Mizbeach.
Alzev alzeh, hayavim alav mishum pigul tameh. Agora você tem hayav, tanto nos órgãos quanto na carne, de carente se for pigul, se você comeu, pigul notar também. Nimtza ma'aseh damim bekodashim kalim, kulam leachmir. Jogou o sangue no kodshei kalim, tudo é humra agora. Fala Marakatane, Elmonim Basar Meilau Deleika. A gente viu que no kodshei kodashim, depois de jogar o sangue não tem meilá na carne, não tem meilá. Aí suraíca, mas a proibição continua. Vê a mãe, porque a mamona de Cohen é o dinheiro do Cohen. Se é dinheiro do Cohen, ele pode comer. Por que a gente fala que tem Isura ainda para ele comer? Lokasha, Mishum Denassi, Vreisha, Moalim, Nassif Seif Moalim. Não quis dizer que é proibido, mas uma vez que você falou nessa linguagem, o Tana Meilá Moalim, antes de jogar o sangue, então também falou Moalim depois de jogar o sangue. Mas a verdade é, ele quis dizer que é só um Isur por Cohen. Ele pode comer. Mas sempre bekodashim kalim kulu leachmir keitzad. No final ele falou kodashim kalim tudo para leachmir, como assim? Besar kodashim kalim v'tei zrika, carne dos kodashim kalim antes da zrika en moalim bemermerem. Não tem meilá nem na carne nem nos órgãos. Vem o caminho mexer pigul e não terá também. Não tem problema de pigul, não tem também. Leachaz zrika dalim depois de jogar o sangue moalim bemerem vem moalim bebassar. Tem meilá nos órgãos, tem meilá na carne porque não tem meilá na carne porque é por quando comer. Ou alguns até para o dono comer. Meilá ou deleika. Meilá não tem. A Issurei, que não tem Issur. A mãe é uma mano de Bealim, é considerado dinheiro dos donos. A Marabi Hanina, Leiotzin, Verabekiva, e é para aqueles que tiram parte do Korban da Azará antes de jogar o sangue, de acordo com o Rabi Akiva, que a Marabi Akiva Zrikamoed Leiotzé, Lisrefa, Aval Laachla, Lo Meratze. Como falou Rabi Akiva, para essas partes do Korban que ficam inválidas se sair da Azará, ele concorda que quando você joga o sangue no Mizbeach, ela serve também para aquelas que saíram, Lisrefá, porque também quando você joga o sangue no Mizbeach, de acordo com a Rabi Akiva, já é Hayav de queimar o que está notar, Tamé, ou que saiu, Avalachilá, Lomeratse, mais para permitir, para comer, a jogar o sangue até para ver que não é o suficiente, por quê? Porque já tem o psul de ter saído do Mizbeach. Adranalach, Kodshei Kodashim, Hazak, Baruch.